Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, lá no livro do 2 Reis, capítulo 17, versículos de 5 a 8, depois o versículo de 13 a 15 e, por fim, o versículo 18. Livro do 2 Reis, capítulo 17, versículo de 5 a 8, depois de 13 a 15 e, por fim, o versículo 18. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Depois atacou Samaria e assediou-a por 3 anos. No ano 9 do reinado de Oséias, rei da Síria, apoderou-se de Samaria e deportou os israelitas para a Síria, estabelecendo-os em Hala, às margens do Habor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses, adotaram costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas evidentes: renunciai às vossas más ações, guardai meus mandamentos e minhas leis, observai toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos e profetas. Mas eles não quiseram ouvir e endureceram seu coração, como o tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor seu Deus. Desprezaram os seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais. Não atenderam às advertências que lhes tinham feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades, apesar de ter-lhes o Senhor proibido de seguir as pisadas dos povos que os cercavam. Por isso, o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, olha, nós ouvimos este relato, que é o relato da queda da Samaria. É o relato da queda do reino do norte de Israel. Isso acontece por volta do ano 720, 722 antes de Cristo. E este povo, todo o povo de Israel, que um dia nosso bom Deus havia libertado da escravidão do Egito, começou a viver como os pagãos. Eles não foram capazes de renunciar às más ações. Começaram a viver a sua vida adotando costumes das nações que ali estavam. Deus tinha os tirado do Egito e os conduzido para a terra de Canaã. Hoje nós temos como Israel. Mas ali naquele lugar viviam várias nações, vários povos, que tinham costumes idolátricos contrários à lei do Senhor. E o povo de Deus, aos poucos, foi misturando, foi vivendo como aquele povo,
vivendo na idolatria, vivendo no pecado, deixando de lado a lei do Senhor, deixando de lado aquilo que o Senhor pediu, não ouvindo a voz dos profetas, não ouviram o profeta Elias, que era desta região, da região do norte, do reino do norte, do reino de Israel, e assim, meu irmão, minha irmã, como uma forma de fazer com que este povo entendesse que era necessário seguir o Senhor permitiu que este rei Salmanasar, rei da Assíria, então destruísse Israel, o reino do norte. E Samaria caiu. Samaria, a cidade que era a capital do reino, caiu. E eles foram deportados, levados para longe. Apenas o reino de Judá, o reino do sul, permaneceu. Mas o reino do sul permanece por um breve período, porque os seus reis, aqueles que subiram ao trono, também de alguma maneira foram e viveram distantes do Senhor. O que esta passagem bíblica quer nos trazer? O que esta passagem bíblica da queda da Samaria quer mostrar para nós? Que nós precisamos viver em Deus. Nós precisamos viver segundo os mandamentos do Senhor, para a nossa salvação, para a nossa edificação. Nós pertencemos a Deus. E todas as vezes que nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós estamos caminhando para a nossa destruição. Assim como aconteceu na Samaria, onde nós ouvimos que no capítulo 17, versículo 18, o Senhor vai falar desta maneira: por isso o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Aqueles que abandonam a lei de Deus, aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que vivem de forma ingrata em relação a Deus, estes são colocados de lado, estes são colocados para fora da proteção do Senhor. Para nossa salvação, para que a gente possa ter uma vida tranquila e uma vida plena em Deus, busquemos viver debaixo da proteção do Senhor. Vamos então pedir a bênção de Deus para nós, que esta bênção seja para nós uma bênção também de conversão, mudança de mentalidade, mudança de atitude e procura de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.